quais são as principais ações eleitorais ou demandas ou espécies processuais no processo eleitoral, né? Muita gente trabalha lá no processo civil, né, na justiça comum, e aí em época de eleição migra para o processo eleitoral, só que aí as ações ou as demandas ou as espécies processuais, elas são bem distintas em relação aqui ao processo eleitoral, tá bom? Já te apresento esse quadro esquemático, fica aí até o final que a gente vai ver uma a uma. Então, a gente tem aí basicamente, né, três grandes gêneros que são a arguição de elegibilidade, ou seja, quando eu vou impugnar um candidato, então um candidato lançou a sua candidatura, né, e aí eu preciso impugnar, enfim, o Ministério Público, o partido vai impugnar a candidatura de alguém. Então, essas são as demandas chamadas arguição de elegibilidade. Depois a gente tem um segundo tipo de demanda, que são os ilícitos eleitorais. E esses ilícitos eleitorais eles se subdividem em ações de abuso de poder, representações do artigo 96 e direito de resposta, tá? A gente vai ver aqui uma a uma. Então, a gente pode dizer que esses dois primeiros gêneros aqui são espécies processuais do contencioso eleitoral. E aí, por fim, a gente tem, inclusive, o que é a maior demanda na justiça eleitoral, a prestação de contas, que não é um contencioso, mas pode depois se transformar. Aí a gente tem as contas de eleições, as contas de partido e a regularização de contas, tá bom? Fica aí que a gente vai ver uma a uma rapidamente. A gente já começa com a arguição de elegibilidade. A arguição de elegibilidade, a gente tem como espécie a impugnação ao registro de candidatura, que vamos dizer assim que é a ação nobre, né? A ação nobre da impugnação. Apenas candidatos e partidos podem propor essa impugnação. Então, se eu quero noticiar ou impugnar o registro de candidatura porque alguém não tem condições de elegibilidade, ou está inelegível, ou não tem documentação suficiente para apresentar e ser candidato, que seriam as condições de registrabilidade, a notícia de inelegibilidade não é propriamente uma demanda, uma ação no sentido técnico, né? Mas ela acaba sendo um meio com que o eleitor pode participar desse processo eleitoral, na medida em que seria ali uma espécie de notícia, né? Ou uma notícia crimes, enfim, nesse caso aí seria uma notícia de inelegibilidade em que o eleitor noticia que determinado candidato não tem condições de elegibilidade. Então a notícia de elegibilidade tem a mesma causa de pedir aí da impugnação do registro de candidatura. E por fim, ainda dentro da arguição de elegibilidade, a gente tem o recurso contra a expedição de diploma, que basicamente tem a mesma causa de pedido da impugnação ao registro de candidatura. O que muda é o momento em que eu vou propor esse recurso contra a expedição de diploma. Para quem não é do âmbito eleitoral, pode até estranhar, ué, professor, recurso para poder impugnar um registro de candidatura não seria uma ação própria, né? Uma ação inicial, uma ação originária? É verdade. Só que o Código Eleitoral, lá no artigo 262, chamou de recurso contra expedição de diploma, porque o vereador, enfim, o deputado recebe um diploma. Então, na verdade, seria um recurso para poder derrubar ou impugnar esse diploma. Mas, na prática, ela tem natureza mesmo de ação eleitoral, tá bom? Só que depois, com detalhe, a gente vai ver, mas guarda isso, a grosso modo, que o recurso contra expedição de diploma, ele é proposto apenas lá na diplomação, mas tem como causa de pedir, né, também a arguição de elegibilidade de modo geral, tá? Isso aqui em efeitos gerais, né, efeitos genéricos. Depois, em outro momento, a gente vai ver com mais detalhe uma a uma. Depois a gente tem as representações do artigo 96. Eu deixei de propósito, mas 96 de qual lei, professor? Por que eu deixei de propósito em a lei? Mas eu já adianto para você que a lei das eleições, a lei 9504. Porque no âmbito, né, no balcão eleitoral, a gente chama de representação do 96. É esse o termo mesmo. Porque lá no artigo 96 da lei 9504, tudo quanto é representação que não tem um procedimento específico, ele vai obedecer o artigo 96, desde que a ilicitude esteja ali dentro do 96. Geralmente ela serve para propaganda irregular, pesquisa irregular ou residual, né? Como a gente falou para vocês. Tudo que não tem um procedimento específico é uma representação lá do 96. Depois a gente tem o direito de resposta, né? Que tem a previsão legal lá no artigo 58 da lei 9504. Então repare, o direito de resposta tem como previsão legal a lei 9504,
mas ela não vai tramitar sobre o rito, sobre a espécie da representação do 96, porque ela tem um procedimento específico lá no artigo 58. E o direito de resposta tem como causa de pedir a calúnia, que vocês já conhecem, a injúria e a difamação. Até aí tudo bem. A única novidade no âmbito eleitoral é quando também o candidato adverso, né, ou uma determinada pessoa, veicula fato sabidamente inverídico. Então, determinada pessoa proferiu fatos caluniosos, injuriosos, difamatórios ou sabidamente inverídicos, o candidato / partido tem direito de resposta, né, o direito de responder a essa determinada ofensa. Tá bom? Depois a gente vai ter as arguições de cassação. Atenção, a gente não pode confundir as arguições de cassação lá com a impugnação ao registro de candidatura. Depois a gente vai ver com detalhe, mas só tenha em mente que a arguição de cassação é para ilícitos cometidos na eleição. Então vai ocorrer a cassação do registro ou do diploma e por via indireta, né, a perda do mandato, apenas por ilícitos cometidos nessa respectiva eleição. Já o indeferimento do registro de candidatura são eventuais fatos desabonadores ocorridos antes das eleições, tá bom? Então, as arguições de cassação, a gente tem a AIGE, que tem como causa de pedir o abuso de poder econômico, o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. Depois a gente tem a AIME, a ação de impugnação ao mandato eletivo, então a sopa de letrinha aí, não confunde lá nem com a AIC, que é a ação de impugnação ao registro de candidatura, e nem confundir com a AIGE, que é a ação de investigação judicial eleitoral. Então a AIME tem como causa de pedir o abuso de poder econômico, a fraude e a corrupção. E a conduta vedada a agente público tem como causa de pedir determinadas condutas que são proibidas pelos agentes públicos lá no artigo 73 da Lei 9504. Por exemplo, não pode utilizar bens imóveis, não pode fazer publicidade institucional, não pode aumentar salário de servidor, não pode demitir servidor, salvo em determinadas situações. Então, essas condutas não podem ser praticadas pelo servidor público, seja em benefício da sua candidatura ou para alavancar outras candidaturas, sob pena de ter aí o registro cassado ou até a aplicação de multa. A captação ilícita do sufrágio, que a grosso modo seria a compra de voto do candidato para o eleitor, né, a compra de voto do eleitor. E, por fim, a captação ilícita de recursos, chamado Caixa 2 de campanha. Então, essas aí são as ações cassatórias, as ações que podem incorrer na cassação de registro ou de diploma, tá bom? E por fim, o nosso não contencioso eleitoral, a gente tem as prestações de contas, né? A gente sabe que tanto partido quanto candidatos recebem dinheiro público, tanto fundo eleitoral quanto fundo partidário. Então a gente tem basicamente 3 tipos de prestação de contas, ou a gente poderia sintetizar em uma só. As anuais partidárias, que é quando o partido presta conta do fundo partidário que ele recebe todo ano, né? Então por isso que é contas anuais partidárias, apenas o partido presta essas contas. As eleitorais, que é apenas em época de eleição, tanto para candidato quanto para partido. Então a gente pode dizer que do fundo partidário que o partido recebe anualmente, ele vai ter que prestar todo ano essas contas, e dos fundos públicos que não só o partidário, mas também o fundo eleitoral, que os candidatos e partidos recebem para realizar as eleições, inclusive também os recursos de origem privada, sobretudo de doação de pessoa física, esses recursos também têm que ser prestados conta junto à Justiça Eleitoral. E conforme eu adiantei para vocês, meus amigos, inclusive a maior parte da demanda da Justiça Eleitoral é de prestação de contas. Tá bom? Então essas aí são as principais espécies processuais, as demandas processuais, ou ao modo mais genérico, as ações eleitorais. Tá bom? Não se esquece, se você gostou, não se esquece, por favor, de curtir, comentar e compartilhar, porque toda semana a gente publica aqui conteúdo, aulas de direito eleitoral. Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, só para lembrar que as turmas de oficina de direito eleitoral para a prática, advogado e assessores, já estão abertas, o link vai ficar aqui na descrição, tá bom? Forte abraço e até a próxima.